salve pra você que não é gado e seja bem-vindo ao Isentão. Primeiramente, eu ia gravar esse vídeo no dia do rock, mas infelizmente não consegui gravar a tempo. Mesmo assim, quero começar esse vídeo parabenizando a todos aqueles que, assim como eu, são fãs desse estilo de música que marcou o século XX. Hoje vamos falar sobre a riquíssima história do rock de protesto e também sobre a polêmica que todo roqueiro, cedo ou tarde, precisa encarar. Afinal, o rock and roll se mistura com política? E caso se misture, ele seria mais compatível com a política da direita ou da esquerda? Mas antes de entrar nessa questão, eu peço que você já deixe seu like aqui embaixo para ajudar o nosso canal a continuar produzindo conteúdo. O debate sobre o papel político do rock divide não apenas os roqueiros, mas também os haters do rock. Alguns roqueiros que se identificam mais com a esquerda defendem que o rock and roll tenderia mais para a esquerda, por ter sido uma vanguarda artística que desafiou a moral dos conservadores desde o início. Essa tese também é defendida pelos conservadores que odeiam rock, principalmente por pentecostais de igrejas antigas e ligadas à música gospel, que associam a sonoridade do rock à libertinagem, ao satanismo e a valores opostos aos do cristianismo, e que tentam afastar dos meios da direita qualquer influência do rock, visto por muitos evangélicos como uma música profana e pecaminosa. Por outro lado, outros roqueiros veem no rock uma resistência ao comunismo e à repressão da esquerda, muitas vezes relembrando certas atitudes politicamente incorretas de roqueiros famosos no passado, que atualmente seriam criticadas e até reprimidas por militantes e partidos de esquerda. Essa também é a opinião de progressistas que odeiam rock e o relacionam a ideias machistas e reacionárias, preferindo ritmos musicais mais modernos. Como parece ser o caso de Felipe Neto, que há alguns anos fez uma postagem polêmica e cheia de preconceitos no X, dizendo que rock seria música de tiozão divorciado. Essa ideia é compartilhada até mesmo por roqueiros wokes, como é o caso de Dailins, que declarou em podcast em 2023 que seria necessário aviadar o rock, inclusive citando a Pitty como exemplo de atitude. E tem também aqueles que citam aquela famosa entrevista do Leme do Motorhead, na qual ele diz ser contra políticos de todos os tipos. E entre esses, aqueles que chegam a dizer que música e política não se misturam. Como eu pretendo demonstrar nesse vídeo, essa ideia é uma falácia, já que não faltam na história da música exemplos de manifestações políticas, desde os hinos nacionais até a música popular, inclusive no rock and roll. Por outro lado, associar o rock a uma ideologia, como se faz com a MPB, a Nueva Canción e o folk norte-americano, é, no mínimo, uma análise rasa. Até porque todo mundo sabe que existem roqueiros como Ted Nugent e Joe Ramone, e outros como João Gordo e Roger Waters. Na época do Brexit, por exemplo, foi perguntado a várias estrelas britânicas do rock o que eles pensavam sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Bruce Dickinson se declarou contra, Johnny Rotten se declarou a favor, e segundo a Splash, o Ozzy Osbourne nem sabia o que era Brexit. Mas o que a história do rock diz sobre isso tudo? A primeira coisa que salta à vista é o fato de a maioria das bandas famosas, como Led Zeppelin, AC/DC, Beatles e Rolling Stones, não fazerem músicas explicitamente políticas, preferindo temas menos polêmicos, como amor, carpe diem ou letras mais surrealistas. O que não significa que a música nunca tenha sido usada como propaganda política. Isso aconteceu no rock diversas vezes, mas de uma forma muito mais dinâmica do que na MPB, por exemplo, que sempre foi voltada para um público brasileiro muito específico. O rock and roll, aliás, abordou questões políticas e sociais de diversas formas, tanto de uma forma poética e sutil, como fazia o Pink Floyd, quanto de uma forma direta e escancarada, como faziam Ratos do Porão e Garotos Podres. A relação entre rock e política é complexa, desde o polêmico início da história do rock, na década de 1950, quando Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard e outros músicos inauguraram a onda rockabilly, que tornaria o rock mundialmente famoso em pouco tempo. O rockabilly tinha uma batida dançante e era voltado para um público adolescente, branco e consumista, embora tenha lançado vários artistas negros. Essas primeiras estrelas do rock evitavam cantar temas políticos e sociais, até porque todas tinham vivido a repressão do período macartista nos Estados Unidos, e continuaram vivendo uma fase muito polarizada da Guerra Fria, daí eles preferiam evitar polêmicas. O público, por sua vez, era formado por jovens hedonistas que se interessavam mais em dançar e em curtir a vida do que em fazer política. Provavelmente esses jovens nunca se perguntaram se a música que eles ouviam era de direita ou de esquerda. Enquanto isso, o mundo vivia uma época de polarização e de ameaça de uma terceira guerra mundial, muito parecido com o de hoje. E mesmo não se envolvendo com política, essa juventude rockabilly incomodou tanto socialistas quanto conservadores daquela época. A nova onda dividiu opiniões em diversos países, sendo amada por uns e odiada por outros. Entre os haters estava o conservador Jânio Quadros, presidente do Brasil em 1961,
que chegou a proibir o rock and roll de ser tocado em seu governo. Por os conservadores, se tratava de uma música com danças vulgares e libidinosas, como as performances de Elvis, que chocaram boa parte da sociedade na época. Por outro lado, as vanguardas artísticas e progressistas da época, ligadas ao movimento estudantil, também não se simpatizaram com as bandas de rock. Nos Estados Unidos, essa vanguarda artística tinha origem no movimento beatnik dos anos 1950 e se auto-intitulava underground, por influência do título de uma das obras de Jack Kerouac. A segunda geração de beatniks era formada por fãs de Bob Dylan e da música folk, e também por saudosistas do jazz. Essa geração via no rock só mais uma moda criada pela indústria para um público raso e adolescente. Fora dos Estados Unidos, a esquerda era ainda mais radical e via no rock uma aculturação do capitalismo norte-americano. Essa relação se expressou de várias formas, uma delas no Festival da MPB de 1968, quando Caetano Veloso foi vaiado por fãs da MPB política por usar guitarras elétricas e também pela influência do rock na Tropicália. Como lembra Zuenir Ventura no seu famoso livro 1968, O Ano que Não Acabou. Essa situação só começaria a mudar a partir de 1964, com a invasão britânica e com o lançamento do álbum Aftermath dos Rolling Stones. Em meados dos anos 60, as bandas inglesas criavam uma nova onda no mainstream e passavam a exportar seus discos em massa para outros países, o que foi chamado de invasão britânica. Nesse contexto, os Stones, apesar de serem uma banda mainstream, criavam uma batida mais melancólica e mais influenciada pelo blues. E que, assim como o folk de Bob Dylan, era mais voltado para a reflexão, ao contrário da maioria das bandas e artistas de rock, como Elvis e Beatles, que tinham um som mais voltado para a dança. Isso fez com que a esquerda alternativa passasse a se identificar mais com o rock, e inclusive a criar sua própria cena dentro do rock and roll, incluindo até novas vertentes de rock, o que deu origem à contracultura dos anos 60. Ao mesmo tempo, essa esquerda alternativa, que já promovia as posições culturais em Nova York desde os anos 50, começa a se tornar mais engajada no início dos anos 60. Após a crise dos mísseis de 1962, da entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e do assassinato de Kennedy, essa esquerda começa a organizar cada vez mais protestos a partir das universidades. Protestos que iam crescendo à medida em que crescia a insatisfação com a Guerra do Vietnã. E esse, inclusive, vai passar a ser um tema recorrente nas letras de rock dessa época. Com ou sem engajamento, após os primeiros 10 anos de existência, o rock provava não ser uma simples moda hedonista, como diziam seus críticos, mas sim um fenômeno cultural que continuava crescendo, atravessando fronteiras, formando identidades e renovando seus quadros. Apesar de ser popular nos Estados Unidos, a onda do rock britânico não agradava a todos os roqueiros estadunidenses. Muitos clubes de moto, criados durante a onda rockabilly dos anos 50, vão manter a tradição do velho rock americano e resistir à contracultura dos anos 60. Entre esses, os mais famosos eram os Hells Angels de Oakland, na Califórnia. De tanto transgredirem a lei, os Hells Angels se tornaram íntimos da polícia de Oakland, que passou a usar seus membros para certos serviços. Segundo o jornalista Hunter Thompson, os Hells Angels começaram a aparecer na mídia em 1964, se tornando o motoclube mais famoso da época. Em 1965, a pedido da polícia de Oakland, os Hells Angels reprimem uma manifestação contra a Guerra do Vietnã na cidade. Ainda segundo o autor, o principal responsável por conciliar os Hells Angels e os hippies da Califórnia foi o poeta Allen Ginsberg, autor do famoso poema Uivo, que além de ser engajado na contracultura, também era íntimo dos Hells Angels. Após a intervenção de Ginsberg, os Hells Angels se aproximam dos hippies e dos pacifistas, passando a traficar drogas para as comunidades alternativas e a trabalhar como seguranças em festivais de rock. Além disso, com a explosão de bandas norte-americanas no fim dos anos 60 e início dos anos 70, muitas com estética nacionalista como Lynyrd Skynyrd, os motoclubes passam a adotar os novos estilos de rock. Sobretudo após o sucesso do filme Easy Rider de 1969, que narrava as aventuras de dois motociclistas com uma trilha sonora de rock clássico dos anos 60. Apesar dessa aproximação posterior, muitos motoclubes viram na atitude dos Hells Angels uma resistência contra a esquerda. Em 1967, uma manifestação organizada por motociclistas de extrema-direita boicota um evento em New England. Outro motoclube fundado nesse período foi a Irmandade Ariana, que se tornaria uma das organizações racistas mais perigosas dos Estados Unidos. Muitos desses clubes de moto também seriam influenciados pelas ideias do Diário Turner de William Pierce. Pierce era um racista heterodoxo da Virgínia que criticava o formalismo de grupos como a KKK e defendia a criação de um supremacismo alternativo, o que o levou a criar a National Alliance em 1974.
Em 1978, ele publicaria sua preocupação com o crescimento da comunidade negra nos Estados Unidos em sua obra O Diário Turner. O famoso romance de Pierce ajudaria a fundamentar aquilo que hoje é conhecido como neonazismo. Nos anos seguintes, William Pierce apoiaria a criação de cenas racistas no underground e receberia nos Estados Unidos o baterista da banda Absurd, Hendrik Morbus, que era procurado na Alemanha por apologia ao nazi. Assim foram inauguradas cenas racistas ou de extrema-direita na história do rock. Lembrando, é claro, que isso sempre foi uma exceção dentro dos motoclubes. E lembrando também que a maioria dos símbolos da Segunda Guerra Mundial que se popularizaram entre os motoclubes não tinha nenhuma conotação política. E que esses símbolos já eram usados muito antes dos Hells Angels, inclusive pelos East Bay Dragons, um motoclube de Oakland aliado aos Hells Angels e formado exclusivamente por negros. Essa cena racista no underground seria influenciada também por Joseph Tomasi, Charles Manson e Varg Vikernes. Por outro lado, também houve uma forte influência sindicalista na contracultura, principalmente na região dos Grandes Lagos, no nordeste dos Estados Unidos. No fim da década de 60, começa o sucesso da banda MC5, que era empresariada pelo ativista John Sinclair, fundador da agremiação Panteras Brancas em Detroit. Através do rock do MC5, Sinclair pretendia propagar os ideais marxistas e anticapitalistas dos Panteras Brancas. Na Itália, o Partido Comunista Italiano agiu como Sinclair e apoiou a criação de bandas que divulgavam o marxismo-leninismo, criando uma onda de bandas comunistas na Itália, como Área. Outro ativista que se destacou nessa época foi Abbie Hoffman, que ajudou a organizar o famoso festival Woodstock em 69. Hoffman ficou famoso por criar o Chicago 7, que assim como os Panteras Brancas de Detroit, organizava passeatas contra a Guerra do Vietnã em Chicago. Posteriormente fundou o Partido Internacional da Juventude, que exigia uma série de mudanças nos Estados Unidos além do fim da Guerra do Vietnã. Famoso, entre outras coisas, por ameaçar jogar LSD dentro de um reservatório de água, caso as exigências do partido não fossem atendidas. Ameaça, aliás, que ele nunca chegou a cumprir. Alguns grupos ligados à contracultura chegaram mesmo a pegarem armas contra o capitalismo, como foi o caso dos Widerman, do Baden-Meinhof e das Brigadas Vermelhas da Itália. Os anos 60 e 70 também testemunharam algumas das composições mais engajadas da história do rock. Em 69, no Woodstock, Jimi Hendrix tocava pela primeira vez sua versão do hino dos Estados Unidos, com efeitos sonoros que lembravam tiros e explosões, numa referência à Guerra do Vietnã. Pouco depois, o Black Sabbath lança o álbum Paranoid, com a música de abertura War Pigs, que criticava a política belicista dos governos da época. O Pink Floyd lançaria em seu famoso álbum The Wall, em 1976, a música Another Brick in the Wall, outro hino da contracultura. O movimento hippie e a contracultura ganharam destaque mundial após os Beatles lançarem seu álbum Sgt. Pepper's, visivelmente influenciado pela contracultura. Por outro lado, em 68, começa o mandato do novo governador da Califórnia e futuro presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Como governador, Reagan combateu as drogas na Califórnia e dispersou a famosa comunidade hippie High Ashbury de São Francisco. No ano seguinte, assume a presidência outro conservador, Richard Nixon, que intensifica a Guerra do Vietnã e a repressão aos protestos da contracultura nos Estados Unidos. Por sua vez, o dirigente soviético Leonid Brezhnev reprimia a contracultura russa. O governo Brezhnev não apenas internou à força expoentes da contracultura, como também criou uma lista de bandas de rock ocidentais que seriam proibidas na União Soviética, inclusive acusando bandas apolíticas de fazerem propaganda fascista. Em 1972, o rock and roll começa a fazer sucesso no Japão, graças à famosa turnê do Deep Purple. Porém, só seria permitido na China no fim dos anos 70, com a morte de Mao Tse-tung e o fim da Revolução Cultural, e proibia a influência ocidental na China. Aliás, essa desconfiança em relação ao rock and roll era muito comum nos países socialistas. Em 1955, uma matéria da revista Variety dizia que o rock não duraria até junho. 20 anos depois, o rock and roll era tocado de Seattle a Tóquio e de Oslo a Sydney, se tornando muito mais famoso e popular do que a revista Variety. E os roqueiros, por sua vez, passavam a ser uma preocupação para os dois governantes mais poderosos do mundo. Após anos de perseguição à contracultura, em 1972, os Estados Unidos começam a tirar tropas do Vietnã. E no mesmo ano é realizada a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, outra vitória do movimento hippie internacional. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.